Como efetuar o gerenciamento do DNS? Uma coisa muito comum é utilizar o gerenciador de DNS de um domínio para poder, por exemplo, configurar, às vezes, um subdomínio para apontar um serviço de e-mail, ou utilizar para fazer configuração de algum tipo de software de CRM, né, ou RD Station, ou validar o site no Facebook, no Google, etc. Então, como que é esse processo? É bem simples. Primeiro, você precisa acessar o serviço de hospedagem de site através da área do cliente. Então, a gente tem outros vídeos aí de acesso à área do cliente, inclusive o que vai como no e-mail de boas-vindas da hospedagem, lá tem as informações básicas. E também na nossa área do cliente, a gente tem vários vídeos aí dessa parte aí de acesso básico à área do cliente. Então, a partir do momento que você acessou a área do cliente e acessou o seu serviço de hospedagem de site, importante sempre acessar o serviço de hospedagem de site, não de e-mail empresarial, porque o de e-mail empresarial a gente não tem essa função. É o serviço de hospedagem de site, do domínio que você quer gerenciar. Então, basicamente, a gente vai acessar dentro do contexto aqui de domínios, a gente vai utilizar o editor de zonas, o Zona Editor. Então, aqui eu tenho meu domínio de teste aqui, da Art3 Shop. Eu vou clicar aqui em gerenciar. O que é importante nessa tela? A gente já tem vários tipos de configurações que já vêm pré-definidas, então a gente não vai entrar na discussão do que está aí. Então, é, depois eu posso fazer até um vídeo sobre especificamente, por exemplo, mudando o serviço de e-mail, que aí é uma coisa mais específica. Mas aqui a gente está falando de adicionar principalmente aqueles TXTs ou aqueles links do tipo A que algumas plataformas de comércio eletrônico pedem. Então é um processo básico. Então como funciona? Basicamente, assim que você entrou aqui, a gente aqui em cima consegue filtrar os tipos de registro que a gente já tem para olhar. Então, se eu quisesse ver só os tipo A, ele me traria só eles, que são IPs, só os tipos keyname, só os tipos de MX, que são servidores de e-mail, e só os tipos TXT, que são normalmente aqueles que o Facebook, o Google pede para inserir. Então, você pode ver se já está aqui ou alguma coisa assim. Como inserir? Basicamente, só vim aqui em adicionar registro. Aí aqui a gente vai digitar o nome da zona. Normalmente lá vai falar assim, utilize o arroba ou o nome do domínio. O que significa isso? Significa que você vai digitar o próprio domínio principal. No nosso caso aqui, por exemplo, é art3shop.com.br mesmo. Então é o seu próprio domínio. O TTL, você pode manter o padrão. Isso aqui é o tempo, tá, de vida ali. Então, não vou entrar em mérito técnico, mas esse padrão ou é 14.400 ou alguns lugares, a maioria pede 600. Então, você vai digitar aqui 3.600 e o tipo. Aí o tipo conforme o local lá te orientou. Provavelmente, às vezes, por exemplo, no caso de validação de Facebook e Google, esse tipo de coisa, normalmente é só o TXT. Então, você vai colocar TXT e aí você vai colar o conteúdo da informação aqui. Vou puxar aqui, vamos ver rapidinho, o TXT, por exemplo, do, do Google Mail. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o SPF, que é um registro do tipo TXT, só para exemplificar aqui, tá vendo? O valor de registro TXT é a ajuda do Google. Então, quando ele fala aqui em branco ou arroba, isso quer dizer o quê? Quer dizer que, no nosso caso do Cepano, o arroba quer dizer que é o próprio nome do domínio, não em branco, vamos dizer assim. Então, é o próprio nome do domínio. Aí, no caso aqui, ele informa TXT. Aí, qual é o conteúdo do registro? É esse conteúdo aqui. Então, a gente vai copiar de verificação do domínio, por exemplo. Vai vir aqui, acrescentar. Basicamente, copia e cola esse código e dá um Save Record. Então, nesse momento, a gente já tem o TXT aqui. Para a gente filtrar, basta vir aqui no TXT. Então, a gente tem o que a gente adicionou lá no finalzinho, tá vendo? Aqui, TXT, Google Site Verification. Então, basicamente é só isso. Se precisar editar esse TXT, se escrever alguma coisa errada, basta clicar aqui em editar e aqui você pode recolar o código novamente e salvar novamente esse registro. Se você precisar também, basta excluir aqui no botãozinho aqui, que ele vai remover isso aqui da sua zona de DNS.
Então todas essas informações que ele pede aqui, tá vendo? Todas essas aqui que ele cita, que é, por exemplo, verificação de domínio, verificação de subdomínio, verificação de... Só que aqui no caso do subdomínio, por exemplo, a gente digitaria o nome do subdomínio aqui. Então se a gente fosse validar um subdomínio, ele primeiro, né, a gente colocaria uma informação de subdomínio ao adicionar o registro. Um subdomínio, né? Ponto shop aqui, por exemplo, .com.br. E o restante aqui da mesma forma, um tipo TXT informaria o conteúdo. Então, basicamente é isso. Então, quando ele pede específico, você vai colocar o específico que ele pediu. Aqui ele tá com, caso o subdomínio seja sub.domínio.com, escreva sub para o host, etc. Então, o em branco, o arroba é o próprio domínio principal, e aqui no caso são todos os tipos TXT. Para adicionar um domínio do tipo A, é exatamente esse mesmo processo, supondo que a gente fosse apontar esse subdomínio, em vez de TXT A, aí ele vai te pedir um IP, um valor, um registro do tipo A, obrigatoriamente ele quer um IP válido. Então você informaria lá o IP que a pessoa ou o local, né, fosse te informasse. Então basicamente você vai digitar aquele número de IP aqui, sendo domínio, se ele pedir um subdomínio, ou se ele falar em branco ou arroba, você vai manter exatamente esse mesmo padrão aqui e salva da mesma forma. Todos são gerenciados da mesma forma aqui. O de e-mail, depois eu vou fazer um vídeo sobre ele. Ele tem algumas questões extras aqui, que é que ele pede a prioridade, destino, mas isso tudo lá o Google também informa. Então, é bem tranquilo. Então, basicamente é isso. O gerenciamento de DNS básico é bem simples. Então, a gente fica por aqui nesse vídeo.